estabelecimento dos estúdios, aliás, já se trata há tempo, até observando o nosso trabalho, que é o Sr. Brito Leite, o cabo-verdiano, que há algum tempo reside, muitos anos, reside no estrangeiro, talvez entre as Europas. E para conhecer melhor o Sr. Brito Leite, só vamos dizer que ele é pintor, que é cabo-verdiano, nasceu na ilha de São João. Mas nada melhor do que ninguém para contar a história. Quem é o homem? Boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Brito Leite, como se vê, Paulo Brito Leite, nascido na Vila da Ponta do Sol, a ilha de São João. Emigrei, posso assim dizer, para Portugal, no fim dos anos 50, 57, 58, mais com o princípio de chegar. Posteriormente, tinha mais Moçambique, concorri para o quadro administrativo de Moçambique e estive a Moçambique onde exerci funções administrativas. Não gostei muito, não fui da terra em si, mas tudo foi uma dissertação em termos administrativos. E outras coisas que nós sabemos que não vale a pena agora trazer para esta entrevista. Era uma onda de insatisfação? De insatisfação completa. Desenraizado? Não era isso, não era exato. Um indivíduo que ia para lá como administrador não administrava, era administrado. Administrado, e já que me faz esta pergunta, que é pertinente, nós, alguns, se calhar muitos, quase que éramos coagidos, obrigados, pelos filhos. Tenho consciência disso, é verdade. Posso dizer, porque ninguém é capaz de me apontar um dedo nesse sentido. Pronto, nós tínhamos de vender os homens. Até 1969, data que eu parti de Moçambique. Os homens eram vendidos já a 200 escudos por cabeça. Quer queiram, quer não. Para que tipo de trabalho? Para todo tipo de trabalho. Para a escravatura. Não vamos chamar aqui de trabalho. Chegava um indivíduo na administração, para o meu gabinete e dizia: não podemos apanhar o jejum, não podemos colher o algodão, não podemos bater o girassol, não podemos, precisamos de 1000 homens. Está aqui um envelope. Levantava-me um processo, chegou-me a tribunal, que fazia encaminhar este processo ao Sr. Governo Civil do Distrito, e assim que viria à frente, dava-me lá o governador e o governador do Distrito transferiu. Isto é, quer dizer, eu estive 7, 8 anos a Moçambique, que foi um pavor assistir lá coisas incríveis, horrores. E esses homens que eram, na altura, recrutados clandestinamente na calada da noite, aqueles que fizessem qualquer tentativa para não subir para o caminho ficavam ali. O homem era morto, eu não sabia. Eu não gosto dessa frase, branco. Portugal nunca teve branco. Portugal não é um país de brancos. Portugal é um país da Europa, sim, mas um país de mestiçagem, desde a sua origem. Vejam-se as proximidades do Magreb, continente africano. E não só, os seus primeiros habitantes, Os mouros, os célticos, os ibéricos, os fenizes, os celtibérios, etc. Exato. Portanto, é um país que não se pode vangloriar de ser um país de brancos. É um país europeu até. Sabe, eu deixo esta frase bem diferente. O homem não tem cor. O homem só se pode ver a sua inteligência, a sua cultura. E Cabo Verde, o seu humanismo. E o seu humanismo. E Cabo Verde, felizmente, está situado nessa área. Cabo Verde é um país hoje, graças a Deus, com uma cultura multifacetada, mas europeia. A nossa cultura é europeia. Não é portuguesa, é europeia.
dado os países que nos colonizaram. Porque Portugal tudo se fez pela negativa na altura da nossa colonização. Se nós pensarmos que os holandeses foram para Santo Antão, os franceses para Santo Antão, os ingleses para São Vicente, e para Santiago autorizou a comercialização de escravos do Golfo da Guiné para colonizar Santiago. Mas Cabo Verde tem uma cultura própria que vem do encontro de várias culturas. De várias culturas. E é por isso que nós distinguimos da verdadeira África, tanto ocidental como oriental. Há uma distinção. Pois, bom, nós vamos agora entrar no próprio panorama, o seu panorama de trabalho. Estou em ver que deixou esta parte de funcionário administrativo, sentiu-se violentado por essa altura. Pois. E a opção seria então? A opção foi regressar a Portugal, mas numa situação dramática. Consegui médicos e amigos, por isso que eu digo, no cabo uma conversa com o ex-ilustre primeiro-ministro português, que eu disse que em Portugal nem toda a gente era fascista. Havia lá revoltados também, mas que não podiam lá falar. Eu já encontrei um apoio também que eu arranjei uma junta médica para regressar a Portugal, e foi os médicos que disseram que você, para se salvar dessa situação, vou-lhe internar numa casa de saúde. Mas, entretanto, eu já estava a trabalhar nos telefones de Lisboa, fui convidado, entrei como auditor e mais tarde passei por parte jurídica dos telefones. E quando se deu o 25 de Abril, eu era um louco que estava internado no hospital, mas um funcionário do Serviço Jurídico do Central. Quer dizer, ninguém sentiu a liberdade tão real como eu. Porque eu estava numa situação das duas uma. Eu não sabia que eu não voltava. Casado, 2 filhos, eu tinha de deixar os meus filhos e a minha mulher em Lisboa e eu tinha de fugir para qualquer parte do mundo, enquanto, porque eu estava à espera da evolução. Atenção, eu estava à espera da evolução. Não faço parava no lar, não? Não. Os estressos associados, os próprios militares não me davam um dia, eles se encontrassem-se as armas no momento dos próprios comandantes, os pequenos torneios, eu tinha a impressão que tinha com faca e gancho. Eles estavam lá com contas para vontade. Ninguém foi para a guerra de Portugal de Cima. E temos aquela frase célebre de Salazar: para tem força e pressa. Portanto, eu não quero deixar de utilizar esta entrevista e o 25 de Abril foi uma liberdade total, que depois eu valorizei a minha vida, continuei a estudar, ainda consegui fazer mesmo já desde os 40 anos um doutorado em Direito. Hoje reformei-me dos telefones de Lisboa pelos telefones e tenho um escritório aberto em Portugal como consultor jurídico e pinto nas horas vagas quando depois é que me dá. Já chamo-me pintor, mas eu não me considero pintor. Eu gostaria de ser. Pois. Mulheres da parte. Não, gostaria de ser, palavra ali. Isto não. Eu sei que a humildade a mais é vaidade. Mas eu digo aqui que sim. Chamo-me pintor, já me convidaram para vários sítios, mas eu gostaria de ser um grande pintor, mas pode ser por Deus. Como é que surgiu esta faceta? Olha, esta faceta. Há muito. Nós costumamos dizer que nós somos o produto de uma essência que nasce connosco. Ninguém nasce como um grande advogado por acaso, um grande médico por acaso, um grande pintor. A essência está lá, porque é preciso desenvolver essa essência. Não é? O nosso inconsciente está lá tudo guardado, naquela grande armazém de todo o nosso conhecimento. E as coisas vão surgindo, mas eu comecei a rabiscar com os lábios, e também. Eu estava na primária, desenhava a minha mãe em qualquer coisa no momento que tivesse. Eu fazia os desenhos dos meus colegas, amigos da escola. No segundo ano, no quinto ano, eu fazia os desenhos todos, os desenhos avistos, os desenhos decorativos, os desenhos geométricos. Isto em Cabo Verde? Cabo Verde. Nem então Vila Maria Pia?
Não, em São Vicente. Em São Vicente. Em São Vicente. Eu não tinha noção na altura. Eu estudei em São Vicente. Sim, mas no tempo da escola chamada Escola de Rei. Não, isto era na Vila Maravilha. Ali já tinha descoberto esse... Sim, brincava, desenhava nas paredes da casa dos meus pais, eram sempre os meus bonecos que eu fazia, lápis, com lápis de cor, etc. E isso foi aumentando e um dia apareci como pintor porque a minha mulher em Moçambique, eu pintava, ela disse, não me des mais um quadro. Depois eu continuava a pintar. E por fim, quando deu um caminho, tinha a parede cheia e fui convidado para fazer a primeira exposição na Câmara Municipal de Carimã, na minha despedida, foi a estreia neste assim. Um homem para a pintura. Nasce assim uma estrela? Não sei. Os senhores são juízes. Os senhores que são os juízes destas obras. Nós já temos conhecido no colega e tudo, das obras sobre votos trabalhadas. Eu vim a Cabo Verde trazer uma mensagem só. Tudo isso está retratado nas suas pinturas? Sim. Essa mensagem. Essa mensagem de saudade e de gratidão, sim, porque fundamentalmente eu posso dizer, há 2 anos, depois anos não há 2 anos, fiz no ano de 1995 para 96, eu tive conhecimento de um irmão meu, o Mário Leite, em São Vicente, que estava doente com alguma gravidade na vista. E eu escrevi imediatamente, eu disse, eu fiz essa promessa, se tu me prometeres vir para Portugal fazer um tratamento urgente, eu vou passar o final. Bom, foi um milagre, porque encontrei Cabo Verde, foi lindo. Chorei muitas vezes na minha. E havia quanto tempo que não vinha? Sim, já havia, olha, uma década? Não, mais porque eu vim fazer... Uma vintena de anos? 22 anos. Era 22 anos, com o interregno do espaço que eu vim cá passar umas escolas em 1968. Portanto, vi Santo Antão com uma beleza enorme. Vi Cabo Verde crescer. Vi Cabo Verde saber andar. Deixei aquela criança amordaçada já a crescer dono de si próprio. Eu fui de Portugal, eu contatei com o povo, falei com o povo, esse povo que nós amamos. E cheguei em Portugal, não soube fazer mais nada. Foi transmitido para a tela todo aquele sentimento, todo aquele amor, toda aquela ansiedade que eu vi em Santo Antão e em São Vicente. Eu lembro de visitar porque o espaço era tudo sobre as ilhas. E portanto é essa mensagem que eu trago para este povo de Cabo Verde, que eu amo, porque o Cabo Verdeano pode estar muitas dezenas de pais da sua terra. Mas se levanta com Cabo Verde de manhã e vai com Cabo Verde da manhã. Ainda nessa altura dos 22 anos ausentes? 22 anos ausentes, estou bem, estava ausente. Mas nessa altura... É assim que eu vi, é assim que eu pensava. Eu tenho toda a literatura estava no meu encontro. Eu aqui leio, estudo, debruço, faço paralelismo com outras situações e digo uma coisa. E chega a conclusões. Conclusões que valeu a pena e que Cabo Verde está na condição. A sua cultura limpa neste continente que se chama africano. Eu não concordo muito que Cabo Verde faça parte deste continente sem qualquer menosprezo. O continente africano é um continente dos mais ricos de todos os continentes que existem. Simplesmente foi explorado por aqui, por quem sabemos, e hoje saiu-se lá uma guerra que, em vez de desenvolver a riqueza que está no seu solo, o seu potencial, os homens estão-se a matar uns aos outros, precisamente, e talvez, porque não,
por causa desta riqueza que está lá e por causa de ignorância material, não é? Que não se compreende como é que pode haver um genocídio num país só porque há ouro, só porque há petróleo, só porque há diamantes, só porque há... Nós em Cabo Verde, ainda bem que não temos ouro, nem temos nem petróleo, porque amamos uns aos outros e sabemos sofrer, e é no sofrimento é que nós encontramos a paz, a tranquilidade e, porque não, aquele amor abraço de todos. As situações faladas a propósito da África, que se encontra um pouco atrasada, porque claro está, foi muito explorado e ainda já se sabe como é que se encontra, não? Mas há situações que se vivem em África e que são também vividas noutros continentes, como a Europa, como se sabe. Há várias guerras étnicas, a América Latina, a Ásia. Há todo um povo martirizado, sofrimento atrás de sofrimento. Para não dizermos é um mundo martirizado, né? Porque na Europa não se admite que aqueles que são da mesma, vamos lá, da mesma cor, mas sabe, a gravidade do mundo está na divisão étnica das pessoas. Não é verdade, são guerras étnicas. Guerras étnicas. É claro que há uma guerra política e uma guerra de poder, mas a essência daquela guerra é étnica. Eu cheguei a governar, cheguei a administrar conselhos com 200 km de raio, em que eu tinha regedorias vizinhas, por exemplo, teria Jaula, teria Angone, teria Mafundo, Elina, mesmo conselho, que não se falavam as línguas, que não tinham os mesmos costumes, os mesmos hábitos. E se uma mulher, ou um homem se interessa através de conhecimentos com outra etnia vizinha, eles são triquidinhos como se ficava uma galinha e uma só. Ora, eu pergunto, isso terá fim alguma vez? A Europa agora foi-se dizer de uma Europa que se considera civilizada. A Iugoslávia, que se desmembrou. É isso, tudo isso. Agora, eu não sei, aqui o meu caro amigo, o meu caro senhor, eu vou servir nascimento. Eu não sabia quando a banana fazia-se estrume com banana. Dava na estrada, tira no chão, papaya, mandioca. Alguma vez aqui nascia, entrava do terreno. E hoje é considerado o país mais pobre do mundo. Aí é que está a riqueza pobre. É a sua língua, é a sua cultura. É a sua civilização multifacetada e europeia. Observou e está a contar na tela. E precisamente falávamos desse quadro do nascimento, a partir do amor até chegar à fase final do homem que é a morte. É um abandono do próprio homem. Bem, mas essas obras não estão cá. São peças novas, mas com outros títulos. Não trouxe? Não. São 25 telas que contam essa história. Estas são paisagens de Portugal e essas aqui são 20 e tal quadros que eu pintei, que eu vi, que eu contactei quando eu estava no ano passado. Eu cheguei em Portugal, tentei transmitir na tela e jurei a mim mesmo que fosse a minha custa, que seriam os cabo-verdianos de Cabo Verde os primeiros a ver esta. E é o que acontece. É por isso que eu estou cá.
eu queria mostrar em Santo Antão as meninas que eu encontrei na Ribeira da Torre, da Ribeira Grande, a lavar a roupa, quando vi a água correr nos vales de Santo Antão. No tempo de Camarão na Guerra. Eu chorei de alegria. Deixaram-me esboçar, tiveram paciência comigo. Em São Vicente visitei locais do nosso mercado, contactei com algumas bandeiras, tiveram paciência comigo, são essas coisas que eu trago. Foi as aldeias pescatórias? Exato, as lindas paisagens dessa Almadeiral? Sim. E, portanto, é isso, é esta mensagem que eu trago para este povo querido de Cabo Verde. Mas também traz aí no catálogo alguns temas sobre outras ilhas, como por exemplo a Brava, a Verdaninha da Brava, de Santiago a Cidade Velha e a Cidade Berço, a primeira cidade edificada pelos portugueses em África, nesta costa ocidental. No tempo de que já falamos da escravatura, já pincelou também um pouco sobre a colonização de Cabo Verde. E temos também Boa Vista, se não estou em erro. Barcos de pesca. Sal também, exato. Então, eu tive um grande cuidado com muitas dificuldades aí sim, de não cometer uma injustiça. Tentei encontrar motivos para que essa mensagem tentasse englobar as nossas fosse abrangente. Não foi possível fazer todas as ilhas. Ficou no fogo, com muita mágoa, São Nicolau. São Nicolau. Mas eu espero, quando regressar a Portugal, concluir. Enquanto a vida ali há tempo. Exatamente. Eu espero e temos a certeza que a nossa vida é uma coisa que nós é que comandamos. Ninguém comanda a nossa vida, nós próprios que comandamos a nossa vida. E quando queremos, temos poder. Quando queremos, temos poder. E, portanto, aliás, a máxima de querer é poder. Exatamente. E, portanto, é isso que eu quero fazer. E eu espero que vou fazer. Das outras ilhas, eu tenho uma ideia muito concreta que não queria deixar aqui expresso, mas sou capaz de dizer só duas palavras. Só duas palavras nesse sentido. Eu penso que todas as minhas obras que neste momento devem rondar à volta de 100 e tal exemplares. Eu não tinha interesse em vender um quarto. Eu não vivo de pintura. Eu amo a pintura. Mas vendo, se alguém se interessar. Se alguém, claro, aqueles que estão expostos, se alguém se interessar, lógico, não vou dizer que não. Mas, para lhe dizer uma coisa, ao vender o quarto, estou a vender metade de um braço meu. Portanto, eu tenho neste momento cerca de 100 e tal exemplares em minha. Numa casa? Não, Pedro. Eu tenho uma casa muito grande, tenho uma casa muito grande. Tenho uma casa. Um carro que poderia servir de Também. Mas não, a minha proposta é ter uma conversa com o Sr. Primeiro-Ministro, já tive com o Sr. Secretário de Estado, e eu quero doar, fazer uma doação de todas as minhas obras, e não só, inclusive bens móveis que cabem no museu. Eu não vou discriminar, porque seria muito cansativo, mas eu quero doar tudo isto ao governo de Cabo Verde, desde que me promete que haverá um museu em Cabo Verde onde as obras dos seus filhos podem ser vistas pelos turistas, e não só pelos turistas, mas pelo seu próprio povo. Eu estou nessa disposição, eu quero concretizar este objetivo e não gostaria de morrer sem fazer. Eu não vivo de pintura, os meus quadros falam comigo de dia, de noite. Eu não vou para a cama sem olhar para eles e ter uma conversa por cá e lá. Portanto, não é o dinheiro que é estrangeiro. Eu gostaria
E eu vou conversar com os meus irmãos, temos um prédio grande em Santo Antão, já tive uma conversa com eles. É até este prédio que ofereceríamos ao governo para construir este museu de todas as minhas obras, e não só, como eu já disse, as outras coisas não vale a pena estar e fazer o Cabo Verde aquilo que estiver dentro das minhas possibilidades. Ora, falando desta exposição, há já alguns dias que está patente. Sim, mas Começou quando? Começou no dia 5, mas infelizmente não sei quais foram as forças negativas que agiram. Eu tenho de dizer isso, porque se não dizer isso eu estou a fazer uma guerra contra mim próprio. Sabe que é através da comunicação que a gente consegue ter mais uma força e ter gente aí para visitar, para observar e, por que não, criticar e sugerir que aqui a publicidade esteve má. Isso é subjetivo. Isso é subjetivo. Não, mas isso eu quero. Mas eu ia dizendo que faltou um pouco de informação e publicidade. Quer dizer, foi uma coisa que eu estou ainda hoje, se não fosse o Dr. Barreto, o empenho que este homem pôs nisto tudo, porque ele mesmo é que se sentiu triste. Eu não senti triste, senti frustrado. Porque eu vim fazer uma exposição em 1976, quando o Cabo Verde ainda estava no estado de Meu Deus, foi uma coisa impressionante. Milhares de visitantes. Eu levei no meu livro com pelo menos 10 ou mais páginas das pessoas que escreveram ali. Eu tinha uma exposição feita para as moscas. Eu tentei que a Secretaria de Estado fizesse a publicidade. Não o fizeram. O que eu estava a saber da exposição agora. Não, por acaso foi aberto, a exposição foi aberta no dia 5. Sim. Não vi nem o catálogo. Sim, nem sequer. Quer dizer, a comunicação social desconhecia essa exposição. Que eu vim de Portugal com a mão no estado ao fogo. E o povo ficou por saber, ficou por ver. Eu, depois da manhã, provavelmente original a exposição, e a mensagem que eu vim trazer ao povo de Cabo Verde, não consegui transmitir essa mensagem. Bom, talvez não seja a comunicação social em si, talvez tenha sido notado, porque eu, nessa altura, estava de viagem, de malas feitas para uma ilha, portanto, talvez eu não tenha apercebido isto. Mas eu não sei como é que a coisa funcionou, mas o certo é que faltou um pouco de publicidade dessa exposição. Mas essa exposição vai continuar até quando? Isso é que eu vou ter uma conversa com o Secretário de Estado, porque há uma exposição prevista para São Vicente que está a fazer um certo criação de 45. Mas, de qualquer maneira, o povo de São Vicente está encerrado. Neste momento está em Santiago e faz o convite através da rádio para as pessoas visitem. Sim, eu gostaria. Se calhar já está na mesma outra vez. Talvez aí até o fim de semana. Até o fim de semana, provavelmente eu gostaria que todas as pessoas fossem ver essa mensagem que eu vim trazer com amor e com ternura para eles verem a sua terra transmitida pela terra, retratada um cabo de animal. Fala aí na sua tela dos sofrimentos, das ditaduras, tristezas, amarguras. Sim. E dessa longa etapa da vida de um homem, desde o amor, a gestação, até chegar ao abandono que eu costumo dizer. Que é do próprio. Eu não digo a morte, sabe? Não digo a morte, porque o homem, infelizmente, não é só cá no nosso território, no Cabo Verde de Portugal. É no universo. No universo, mas há nações que consideram o homem neste momento à morte. Em Portugal, o homem só vale até quanto vale. Isto é, vale enquanto serve a sociedade. Quando deixar de servir a sociedade, a coisa está a melhorar, vamos lá ver se lá chega. A partir do momento que ele deixa de poder servir a sociedade, ele é um farrapo,
Ele é um homem marginalizado. Tem uma pensão de reforma de fome, tem de pedir, mendigar, Ou então partir para o ou asilo. então partir para casa. Com asilo, é mesmo asilado. Não? É isso. É isso que me choca, por isso que eu luto. Mesmo nas minhas intervenções políticas em Portugal, é isso que eu faço. O homem tem o direito de viver, dar o seu trabalho, o seu contributo à nação, mas depois disso ser valorizado por aquilo que ele contribui enquanto sociedade. E, aliás, porque o homem é um ser eminentemente social e só pode viver em sociedade. Como é que a sociedade abandona o homem quando ele já deixou de servir? Isso é de conhecimento geral. Não é uma invenção minha. Pois. Se nós olharmos mesmo para a nossa terra, nós vamos ver. Quer dizer, e então nós, que somos pobres, eu não quero falar de Cabo Verde, porque Cabo Verde é muito melhor a situação social e económica neste momento. Eu sei que nós estamos um país pobre, mas temos uma riqueza ímpar, que é a nossa cultura, a nossa civilização. E isto é de uma riqueza imensurável. Eu gostaria que este é tão recado para o governo de Cabo Verde. Para ver se pede, não é vergonha pedir quando não temos. Esse país tem uma riqueza enorme para viver. Não tem ouro, não tem diamante, mas tem sol, tem praia, tem mar e tem clima. Para vender por preços justados. O que fazem são as redes, as infraestruturas, a rede de turismo, a rede rodoviária, etc. O saneamento básico. O saneamento básico está melhor. Eu estou a gostar do saneamento básico. Eu estou a gostar. Antigamente já sabia como era, que era lá até às 9 horas eu ia lá, mas hoje as moscas tinha de se mandar limpar uma sala, encher uma lata de moscas, que era para a gente poder comer almoço. Hoje não. Chega assim São Vicente, não foi uma mosca. Saneamento tem de ligar. Olha, vamos pedir que nos deixam vender esta riqueza que nós temos. O sol, o mar e o nosso clima. Eu não posso esquecer que Uma política de turismo uma política de turismo acentuado, bastante atrativo, redes rodoviárias com hotéis à volta da marginal, desse marginal toda. A nossa